Embora a pena de morte seja um tema controverso, ela ainda é legalmente permitida em grande parte dos Estados Unidos. Mas não são o único país no mundo com um corredor da morte. Desde os crimes que podem levá-lo até lá, até a última refeição oferecida, tudo varia drasticamente dependendo de onde você foi condenado. Os países, até janeiro de 2021, 109 países aboliram completamente a pena capital. Isso inclui todos os países da União Europeia, além do Reino Unido, Austrália, Canadá, Mongólia, Argentina, México, Filipinas e muitos outros. Agora, outros 28 países são classificados como abolicionistas na prática, o que significa que mantêm a pena de morte na lei, mas não executaram uma sentença há mais de 10 anos. Isso inclui a Federação Russa, Mianmar, Marrocos, Argélia, Quênia e, surpreendentemente, a Coreia do Sul, um país mais famoso por seu K-pop e K-dramas do que por sua capital punishment, pena de morte. Apenas 8 reservam a pena para crimes graves, como crimes de guerra, em países que enfrentaram levantes contra regimes no passado recente, como Brasil, Cazaquistão, Guatemala, entre outros. Mas então, há os chocantes 55 países retencionistas, onde a pena é plenamente mantida na lei. Se as manchetes chocantes servem como referência, você provavelmente está pensando que, além dos Issarak-Siru, esses países são conhecidos por suas punições severas, como China, Arábia Saudita e Coreia do Norte. Mas, surpreendentemente, o Japão também está nessa lista, sendo o único país totalmente democrático a manter a pena de morte. Apesar das aparências, nem todos os países europeus são abolicionistas. Um exemplo é a Bielorrússia, liderada por um regime autoritário que usa a pena capital para suprimir agitações políticas. O uso da pena de morte é também um obstáculo que impede o país de se tornar parte da União Europeia. A pena de morte não é legal em todos os estados. Atualmente, 24 estados permitem, 23 não, e 3 têm moratórias em vigor, o que significa que os prisioneiros podem ser condenados, mas a execução é temporariamente suspensa. Os crimes dizem: se você está disposto a cometer o crime, esteja preparado para cumprir a pena. Mas em alguns lugares do mundo, alguns crimes são punidos com mais severidade. Existem 42 crimes capitais que podem garantir um lugar no corredor da morte, sendo o homicídio o principal deles. Outros crimes menos óbvios, como espionagem e traição, também podem resultar em uma sentença de morte. No Japão, a pena de morte é aplicada de acordo com critérios rigorosos, como o grau de crueldade e o número de vítimas. Já na Coreia do Norte, crimes menores, como falsificação, podem levar à pena de morte. Em algumas partes da Nigéria e na Arábia Saudita, a lei islâmica Sharia é absoluta, aplicando a pena de morte para crimes como adultério, homossexualidade, blasfêmia e até mesmo feitiçaria. Essas leis severas também se estendem a outros países como o Irã e o Paquistão. As condições. Uma vez que a sentença de morte é proferida, a vida do prisioneiro muda drasticamente. Prisioneiros no corredor da morte vivem em condições de confinamento solitário, com pouca interação social e acesso limitado a comodidades. Em outros países, como no Japão, as celas são pequenas e austeras, com camas dobráveis e medidas de segurança para prevenir suicídios. As condições são ainda mais severas em países como Índia e Vietnã, onde os prisioneiros são mantidos em confinamento quase total, muitas vezes sem acesso à ventilação adequada, e em alguns casos são algemados 24 horas por dia. A espera média entre a sentença e a execução é de 22 anos devido aos múltiplos apelos e processos legais. Em contraste, na China, esse tempo pode ser de apenas 50 dias, e em Belarus, prisioneiros são informados sobre sua execução apenas 2 minutos antes do cumprimento da sentença. Na Malásia, as refeições finais geralmente são compostas por uma variedade fixa de alimentos, incluindo bife, frango frito, arroz simples, vegetais, salada, leite, suco de laranja e água. Embora alguns presos que recusaram refeições finais no passado tenham recebido uma simples refeição de KFC em vez disso.
Mas qual é o motivo do KFC ser a refeição final preferida por tantas pessoas? Acho que é gostoso, barato e fácil de conseguir. Bem, pelo menos eles podem riscar essa refeição da lista do balde do KFC. Em Taiwan, as regras sobre álcool no corredor da morte são um pouco mais flexíveis. Uma refeição final à escolha do prisioneiro, como um bento tradicional, é servida com uma garrafa de licor Kaoliang. É uma bebida muito forte à base de sorgo, popular na China e em Taiwan. Tenho certeza de que tomar a garrafa toda sozinho ajudaria até o prisioneiro mais nervoso a se acalmar. E em um lugar maior, como a Índia. Embora não haja um ritual de refeição final previsto na lei, as autoridades prisionais supostamente fazem exceções para os presos em suas últimas horas. Em 2012, o prisioneiro Ajmal Kasab aparentemente pediu alguns tomates. Os guardas generosamente lhe ofereceram uma cesta cheia, mas ele pegou apenas 2, e de um deles ele só deu uma mordida. Nos Emirados Árabes Unidos, a compensação não é apenas uma rota de fuga para funcionários. Como país que segue a lei Sharia, um condenado no corredor da morte pode ser totalmente perdoado pela família da vítima. Geralmente, isso envolve uma forma de pagamento acordada. Parece uma sentença do passado, mas em junho de 2021, Bex Krishnan, um empresário indiano no corredor da morte dos Emirados Árabes Unidos, prometeu pagar à família de sua vítima 500 mil dirham dos Emirados, cerca de 130 mil dólares, para ser perdoado por seus crimes. E dizem que o dinheiro não pode comprar tudo. Os métodos. Pode te surpreender, mas nem todos os métodos modernos de execução são os mesmos de país para país. A maneira como um prisioneiro é executado varia amplamente dependendo de onde ele está. Na China, são usados um de 2 métodos, injeção letal ou um único tiro. Mas ao contrário dos Siporemirs e do Japão, que possuem câmaras dedicadas, nem todos os prisioneiros condenados na China têm essa sorte. Disfarçadas como uma van policial comum, as unidades móveis de execução da China podem carregar o condenado na parte de trás e realizar injeções letais na estrada. Aparentemente, isso é tudo em nome da eficiência. Essa é uma viatura que você definitivamente não quer ser parado por.